Então o segredo das lojas é elas começarem a migrar para uma loja de destino, onde eu vou ter um desejo de comer exatamente aquele item, de tomar aquele café, de ter aquela experiência. E isso vai colocar o posto em outras jornadas de consumo que só o combustível não ia colocar. Então ele é capaz de fidelizar cliente, ele é capaz de prover aquela indulgência e aí sim você bota o posto no rol daqueles negócios que são candidatos a terem sucesso daqui para frente. E quando você coloca uma loja, poxa, uma loja média hoje vai ter 1000 SKUs. Como é que eu vou controlar preço de custo, preço de compra? Como é que eu vou controlar meu estoque? Sem falar em todos os outros atributos ali da gestão do negócio, folha de pagamento, etc. Se eu não tiver totalmente armado do que é de melhor de tecnologia. Então, entrando aqui no mundo Lynx, né? Sistema de gestão é tudo. Olá, bem-vindos ao Pod do Varejo. Meu nome é Rogério Vieira e eu sou o diretor do segmento de postos aqui na Lynx. E hoje nós vamos ter uma edição super especial e nós vamos falar muito de inovações e tendências do segmento de postos de combustíveis. Então atenção, revendedores de postos de combustíveis, essa edição número 42 é para vocês. Aqui a gente vai dar muitos insights, dicas para você no dia a dia. E eu vou abrir um pouquinho aqui, antes de chamar o nosso convidado super especial, falar algumas coisinhas do nosso segmento, que é super importante no nosso país supercontinental, que a gente tem aqui no Brasil. O setor de petróleo e gás representa muito na nossa economia. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP, disse que 10% do PIB brasileiro é desse setor. Passam aqui 420 bilhões de faturamento no setor. Impostos são gerados 130 bilhões em tributos. E estamos falando de uma população de mais ou menos de 1,6 milhão de pessoas envolvidas direta e indiretamente. E para falar com muita profundidade tudo sobre isso, eu tenho aqui o super convidado Frederico Amorim, que é o gerente de operações da Ali Combustível. Então já vou chamar de Fred, né? Não vou chamar de Frederico. Fred, muito bem-vindo, uma satisfação ter você aqui com a gente, que vai trocar muito e vai trazer muitos insights para todos os revendedores de postos aqui com a gente. Eu que agradeço, Rogério. Obrigado pelo convite. Adoro, sou arroz de festa. Toda vez que me chamarem, estarei aqui com muito prazer. Legal, Fred. Então, para a gente já aquecer aqui os motores, né? No nosso segmento aqui, no nosso Pod do Varejo, conta um pouquinho quem é o Fred, qual a sua trajetória no varejo, como é que você entrou no varejo e qual o seu papel super importante aí na Ali Combustível. Bom, Rogério, eu já estou nesse segmento há 24 anos, virando o ano agora, vai para 25, desde o ano 2000. Na verdade, os meus números são fáceis de decorar porque são redondos, né? Eu nasci em 1980, então eu tenho 44. É fácil fazer as contas, né? Eu comecei trabalhando numa distribuidora de combustível. Hoje, minha concorrente, mas que a gente tem muito apreço, né? Não há concorrência, há congênero. Eu comecei na Petróleo Ipiranga, muito jovem ainda, com 19 para 20 anos. Iniciei minha carreira profissional lá, fiquei uns bons anos lá. Depois eu deixei a Ipiranga, fui tocar outros projetos e quando eu dei por mim, eu estava operando postos. E aí, ou seja, isso parece que não sai da nossa veia, né? Então, quando foi em 2011, eu iniciei a operação de alguns postos, de bandeira Ipiranga e bandeira Shell. Eram postos bem complexos, com toda a proposta de negócio. Já utilizava softwares Lynx na época. Olha aí que legal, postos, hein? Né? Fiquei alguns anos nessa brincadeira e resolvi abrir uma consultoria. Abri um CNPJ meu próprio. Isso foi em 2012. De 2012 até 2018, eu toquei essa empresa, que era uma consultoria também voltada para esse segmento. Tive como clientes aí praticamente todas as distribuidoras do país, as grandes, as médias, as pequenas, e mais de 400 postos, propriamente dito, revendedores. Então, tanto as distribuidoras quanto os postos foram clientes dessa consultoria. Um desses clientes era a Ali Combustíveis,
e que eu comecei a prestar serviço para a Ali, se não me engano, em 2013 ou 2014. Quando foi em 2018, então a gente já tinha uma trajetória, já tinha um relacionamento, eu fui convidado para pular o muro. Cara, você não quer atuar numa posição executiva aqui na companhia? A Ali estava passando por um momento de reestruturação. Nesse momento, acho que grande parte dos nossos ouvintes vão lembrar que houve uma tentativa de compra da Ipiranga, da Ali pela Ipiranga. Houve ali um certo contratempo na análise concorrencial feita pelo CAD. Depois de um tempo muito grande que não havia na história levado nunca para qualquer ato de concentração desse mercado uma análise tão longeva, praticamente os remédios que o CAD solicitou para que a negociação fosse concluída foram proibitivos para a negociação concluir. Então não aconteceu essa venda. A Ali estava no momento de reestruturação, não sei se todos sabem, mas é uma empresa com origem tanto mineira quanto potiguar, do Rio Grande do Norte. Ela é o resultado da fusão de duas empresas. A Ali, propriamente dito, com a Satélite. Aí, em 96, esse mercado foi aberto, nasceram muitas companhias de distribuição. A Ali e a Satélite foram duas dessas. 10 anos depois, em 2006, essas companhias se fundiram. Então eram duas regionais que se somaram para construir uma empresa nacional. E já naquele momento ela era a quarta, né? Ela ficava atrás das gigantes, né? Dos brontossauros, né? A Ipiranga, a BR, a Shell. Então em 2006 isso acontece e a Ali, portanto, em 2017 para 2018 passa por esse momento com a Ipiranga. Ela tinha sede tanto em Natal quanto em Belo Horizonte. Ela estava se estruturando em São Paulo, trazendo o headquarter para cá e etc. Então apareceu essa oportunidade, fui convidado e topei, achei que era um grande desafio, porque eu olhava como consultor para a Ali e percebia que as carências que ela possuía casavam exatamente com as expertises que eu tinha. Então, até aquele momento, a Ali era uma empresa que ela já havia, sim, investido muito em varejo, em pluralizar suas linhas de receita, mas ela ainda se achava uma empresa puramente distribuidora de combustível. Eu brinco que a gente, nesse período, veio trocando os óculos da Ali, né? Ela usava um óculos que ela olhava para o mercado, ela olhava um monte de motor andando. Sabe aquela visão do Superman, parece o raio-x? Você não via as pessoas, você não via nem os carros, você via tinha um engarrafamento, era um monte de motor, um atrás do outro, porque ela só vendia combustível. Então essa era a Ali naquele momento. Eu falei, não, eu acredito que eu tenho a agregar. E aí eu entrei com esta visão de varejo, e praticamente a gente veio reconstruindo a proposta de valor desde então, porque até por este momento, né, de venda da companhia, tudo aquilo que havia sido construído, etc., possivelmente não teria uma continuidade, assumiria outra bandeira, já tinham programas prontos. Então aquilo vinha minguando e a gente deu uma guinada nessa curva, reconstruímos toda a proposta de valor. E o que eu chamo de proposta de valor? Muito do que a gente vai falar aqui hoje, mas toda a proposta de loja de conveniência, de unidade de lubrificação, de programa de fidelidade, de combustíveis aditivados. Então tudo isso e muito mais veio sendo reconstruído de lá para cá, de 2018 para cá. Então eu arrisco a dizer que hoje essa é a minha trajetória, ele acaba nesse finalzinho se confundindo completamente com a própria história da Ali, né, e o que ela traz para o mercado hoje. Eu tenho certeza que a gente está em pé de igualdade aí com as demais distribuidoras do Brasil. Que legal, Fred. Você de prestador, né? Exatamente. Entrou na companhia para um momento de transformação bem grande, bem relevante do que a Ali trouxe para o mercado. Fantástico. E para a gente falar agora do mote do nosso episódio de hoje, das inovações e tendências, né? A gente sabe que no segmento do varejo tem muito os eventos que a gente vai buscar tendências, né? Vai buscar insights, né? A gente tem a NRF, que é muito voltado para a parte do varejo que acontece em Nova York. A gente tem a NRA, que é de food service, que acontece muito lá em Chicago. E no nosso segmento aqui de postos de combustíveis, de conveniências, a gente tem a NEX, que geralmente roda entre 3 cidades ali nos Estados Unidos, e você sempre está lá presente, trocando ideias lá, buscando também essas tendências. Conta aqui para os nossos revendedores o que você encontrou na última NEX que você pode compartilhar com a gente,
que o revendedor tem que ficar de olho aberto nessa questão dessas inovações que estão por lá? Rogério, a Nex para mim é como ir para Disneylandia, né? E eu acredito que talvez para todos os revendedores do Brasil, eu brinco muito que se você nunca foi, é aquele cara que gosta de futebol, mas nunca viu uma partida no Maracanã, ou nunca viu uma Copa do Mundo. Ele tá ali jogando futebol de várzea. Quando ele vai à Nex, ele fala, nossa, isso aqui é a Copa do Mundo, isso aqui é futebol, né? Porque é muito distante, é muito... não pirotécnica no sentido de só de chamar os olhos, mas é porque a gente está falando de um mercado, que é o mercado norte-americano, que ele está muito desenvolvido em relação ao nosso. E é um grande espelho, né? Se você quer olhar para o futuro, você olha para o mercado americano de distribuição de combustível, de loja de conveniência. Tem muitos paralelos que podem ser traçados, tanto de coisas que são semelhantes, quanto coisas que são antagônicas. É legal estudar essa história. Como você disse, eu venho indo, não todos os anos, normalmente eu vou ano sim, ano não, porque acaba que todo ano tem uma repetição forte dos conteúdos, etc. Mas de 2 em 2 anos já tem tempo suficiente para que novidades que valham a pena a gente se aprofundar e conhecer valham a visita. Esse ano foi em Las Vegas, então desnecessário dizer, né? O local em si bom, né? já é um local bacana, né? Já é um local que, enfim, inspira luminosidade, alegria, que inspira muitos conceitos que estão na loja de conveniência. Mas o mais bacana de tudo, eu costumo até surpreender as pessoas quando eu conto essa história, é que todo mundo acha que a Nex é tão somente uma feira. E ela vai muito além de uma feira. Né? A Nex, na verdade, a tradução desse acrônimo, né, ela é a National Association of Convenience Stores. Então é uma associação nacional, mas que hoje ela já rompe barreiras, ela não está restrita apenas aos Estados Unidos. Tem muitos países e distribuidoras membros, até muitas do Brasil são membros da Nex. E é uma associação que iniciou para defender os interesses desse segmento e depois para representar uma vanguarda, para evoluir, como se fosse, mal e mal comparando, uma ONG, uma coisa assim, que estivesse fomentando esse segmento. Porque quando a gente olha para o varejo norte-americano, uma parcela muito significativa das vendas de bens de consumo imediato são feitas pelas lojas de conveniência. A gente está falando lá de um mercado com mais de quase 150 mil unidades, né, número de lojas. Então é uma coisa muito grande. Grandioso, e até pela relação, Rogério, que lá, diferente do Brasil, a loja nasce primeiro que o posto. Aqui, todo mundo sabe, não, o posto é uma coisa que tem 100 anos. Depois que veio a loja de conveniência. Sim, no Brasil foi assim. Nos Estados Unidos não foi assim. Primeiro nasce a loja de conveniência, não sei se você conhece essa história, e depois... Quero saber. Conta aí. Essa história, eu tô parecendo um papagaio repetindo ela, a torta direita, mas é porque é uma história muito legal, ela é bem emblemática. Começa da seguinte maneira. Enfim, o carro começa a ser, digamos, popularizado, talvez não seja o tempo, mas todo mundo conhece como Ford T, um pouco antes da Grande Depressão, ali por volta de 1920 alguma coisa e tal. Tinha um sujeito lá de Dallas, no Texas, que ele era franqueado, olha, nessa época, 1927 isso, ele era franqueado de uma grande cadeia, já com modelo de franquia. Ele era franqueado de uma grande cadeia de lojas de barras de gelo. Por quê? Porque em 1927, geladeira, se existia, não era algo tão popularizado. E as pessoas mantinham seus víveres ali climatizados em caixas térmicas e você colocava uma barra de gelo, grandona assim, embaixo, para poder manter aquilo ali à guisa de uma geladeira, funcionando como uma geladeira rudimentar. E existia então uma cadeia de lojas que vendia barras de gelo para essa finalidade. Esse cara, ele ficava num entreposto comercial, que é no cruzamento de duas estradas lá, imagina numa Dallas muito remota ainda, quase o Old West, né, no início do século passado. E ele começou a perceber que as pessoas chegavam ali com as suas charretes de cavalo para comprar a barra de gelo e tudo aquilo que ele punha a mais, vendia também. Então o cara colocava ração pro cavalo, pensa naquelas lojinhas do interior aqui, a linguiça pendurada, tinha de tudo. O cara botava tudo e tudo vendia. Em determinada altura do campeonato, o franqueador olha para esse cara e fala assim, bicho, você tá doido?
nós somos uma empresa de barras de gelo. Franquia, você sabe que é padrão. Você está descredenciado. Esse cara não se fez de rogado. Ele se transformou na 7-Eleven que a gente conhece hoje. Foi a primeira loja 7-Eleven. Essa é a história do início da 7-Eleven. Essa é a história do início da 7-Eleven, do início da loja de conveniência e do que veio a ser o posto de combustível. Porque daí esse cara continuou operando como um entreposto comercial que vendia de tudo. Aí a gente teve a popularização do veículo automotivo e ele percebia que vinha cavalo, comia feno, comia ração e ele vendia. Daqui a pouco passou a vir o tal do bicho automóvel. O que esse bicho come? Esse bicho come gasolina. E aí nasce na frente da loja de conveniência uma bomba de combustível para poder servir e alimentar aquele novo animal que estava vindo ali transportando as pessoas. Assim nasce o posto de combustível. Olha, que até no início ele não tinha cobertura, não tinha nada. Era aquela, quase que um poste, você já deve ter visto esses bem vintage, né? Sim. Com uma lâmpada em cima translúcida, porque você bombeava o combustível manualmente, o combustível subia, enchia aquela ampola e ali você tinha as marcações de litros, galões lá nos Estados Unidos. Deu 10 galões, subiu e encheu a ampola. Aí você liberava, ele descia pela mangueira por gravidade, você botava no carro e abastecia o carro. Então, assim, esse é os primórdios do mercado, vem daí. Por isso que provavelmente nos Estados Unidos, também desde essa história de começando pela conveniência, eu acho que na pista de posto deve ter muito mais conveniência do que aqui no Brasil, dúvida, né? Eu acho que essa relação deve ser maior, né? Por conta dessa origem, por conta do hábito de consumo que se estabeleceu a partir disso. E para você ter uma ideia, hoje você tem uma penetração de lojas de conveniência em postos da ordem de 82% nos Estados Unidos. Né? Então, em cada 10 postos, você tem 8 possuem a loja de conveniência. No Brasil isso é o inverso, né? Aqui você tem o contrário, exatamente, mais ou menos 18% de penetração. Então lá é com certeza por conta disso. E aí você percebe como que uma espécie de varejo influencia no outro. Né? Lá você não teve o crescimento desses mercadinhos de bairro, que acabaram virando essas cadeias de mercados de bairro e assim por diante. Aí você já vai para uma tipologia muito maior, que é um Walmart, uma coisa dessa natureza, que é outro hábito e outra jornada de consumo. Então a história passa por aí. Poxa, que legal. Agora todo mundo aqui já sabe a história da 7-Eleven, os princípios de como começou ali aí. nos Estados Unidos. Muito legal. E falando nessas tendências, muito do que tem na Next, do que a gente tem visto no mercado, e não só em postos de combustíveis, né? Muito se fala sobre inteligência artificial, né? A gente ouvindo isso o tempo todo e a evolução numa velocidade incrível, impressionante do que a gente tem ganho em produtividade e eficiência. O que você pode dizer sobre a inteligência artificial no nosso segmento de postos de combustíveis? O que você tem visto por aí que essa inteligência artificial pode estar ajudando o revendedor ou o nosso mercado? Eu não vou mentir, esse era um dos principais assuntos da Next esse ano. Se tratou muito sobre inteligência artificial. É claro que eletrificação de frota, que é um ponto interessante também, porque como você tem essa relação nos Estados Unidos, então a Next ela representa os postos, não é uma feira de conveniência, é uma feira de operação de postos. Então você tem lá, digamos, quase que um pavilhão inteiro voltado para itens de bens de consumo, chiclete, energético, cigarro, de loja, food service, e você tem um outro pavilhão com equipamentos para posse, etc. Muitos sistemas de gestão, sistemas de precificação. Então é uma feira que todos os fornecedores que gravitam em torno desse universo estão lá. E tem várias palestras que acontecem ao longo desses 3 dias, 2 dias e meio de feira. São 3 dias de congresso e 2 dias e meio de visitação à feira. E nesse congresso são palestras ininterruptas, a manhã inteira até mais ou menos 2 horas da tarde, aí segue para a visitação à feira. Um dos principais temas era inteligência artificial. O que permanece ainda uma grande, digamos, um desafio, uma incógnita sobre como aplicar isso no universo de varejo de conveniência, varejo de proximidade. Alguns exemplos que me chamaram a atenção, que foram demonstrados na Next. Tem algumas palestras que são cases, então você tem redes, cadeias de lojas e de postos apresentando seus usos. Então tem 2 que me chamaram a atenção. Uma delas muito voltada para o self-checkout. Então já era um equipamento existente,
Então, assim como a gente vê aqui no Brasil, você tem aquela bandeja, você coloca, tem uma câmera, etc. Só que você tem uma inteligência artificial rodando por detrás para sugerir complementações de cupom, de cesta, e também para a conferência dos itens, né, para diminuir qualquer tipo de margem de erro do cálculo que é feito para ver se aquela cesta está batendo. Então esse foi um dos itens, e aí você começa a perceber uma evolução, porque a gente já tinha isso há um certo tempo, mas tinha erros rudimentares, às vezes não pegava o peso de algum item, às vezes não reconhecia algum item. Agora o negócio está na velocidade da luz. Você coloca o item ali naquela bandeja, pumba, ele não erra, ele percebe qual é, se você tirar ele na hora, tira do seu cupom. Então, ou seja, está acelerando, está transformando isso em algo mais competente. E um outro ponto que foi o uso mais legal, mas eu ainda acho que está arranhando a superfície dessa piscina, a turma ainda não mergulhou, que é o seguinte, é um uso secundário da inteligência artificial. Eles colocam microfones próximo ao checkout, que evidentemente não identificam quem está falando, mas vai coletando e vai gravando tudo aquilo que é dito, todos os diálogos que acontecem entre o cliente e o atendente. Então, se por acaso o cliente chega ali e fala assim, poxa, aquela post machine ali, o Sprite está sem gás. Às vezes o atendente não toma nenhuma atitude, não anota num livrinho de ocorrências, etc. Mas foi gravado ali. O outro fala, eu procurei o Trident sabor hortelã, não encontrei. Novamente, o atendente pode não tomar nenhuma atitude, não avisar a gerência ou não repor o produto, mas foi gravado. E assim ao longo do dia inteiro. De tempos em tempos, a inteligência artificial coleta, transcreve isso tudo e praticamente gera uma grande nuvem de palavras com as principais ocorrências daquilo que mais foi citado e gera um output para a gestão da loja dizendo, olha, essas foram as principais reclamações, esses os principais elogios e etc. Então você vê que é um uso muito rudimentar, porque isso é fácil de ser feito, porém perspicaz, inteligente. Você botou um espião ali que vai te relatando tudo aquilo que aconteceu ao longo do dia, da semana, do mês, para gerar consequências na operação da loja e trazer melhorias. Então esses foram dois cases que você vê que são simples, né? O primeiro muito ainda voltado para algo que já tinha, mas para melhorar uma tecnologia, e o segundo quase que um jeito de guerrilha de aplicar a inteligência artificial, mas que está mexendo o ponteiro, melhorando a operação da loja. Que legal. E eu acho que o grande ponto dessas inovações é você começar experimentando e colocar em prática, né? Perfeito. Às vezes parece algo simples, né? Mas, poxa, a inteligência artificial está aprendendo ali, pegando palavras. Deixa eu pegar tudo que apareceu como falta, né? Então, falta esse produto, falta Perfeito. aquilo, e começar a calibrar, e você pode estar melhorando seus resultados. Muito legal, muito bom ver esses cases aí que a gente aprende lá na Nex. Agora, temas polêmicos, né, que deve ter no mercado, que a gente vem ouvindo muito forte, é a parte da eletrificação, né, do nosso meio de transporte, né? Uma guerra mundial, né, uma briga grande. E queria ouvir de você como é que você está vendo toda essa mudança, como é que esse mercado, as distribuidoras, né, as bandeiras estão olhando para isso, com um lado de oportunidade, com um lado de riscos, aonde vai parar esse mundo da eletrificação, Fred? Rogério, esse é um tema que a gente poderia passar aqui umas 10 edições aqui do podcast falando, mas para tentar encurtar, na última edição da Nex, que eu havia ido em 2022, a eletrificação da frota era um grande fantasma, né, que assolava inclusive os distribuidores e os revendedores de combustível dos Estados Unidos. E eu nunca vou esquecer das palavras do presidente da Nex, que é o Henry Armour, e ele citou um outro pensador que disse o seguinte, o futuro ele já chegou, ele só não é democraticamente distribuído. Então o que ele queria dizer com isso? Ele praticamente tranquilizou todo mundo dizendo, cara, vai ter mercado para todo mundo. Se você olhar na Califórnia, em Nova York, é claro que a eletrificação vai chegar antes, por inúmeras razões. Primeiro que você tem um público mais comprador para isso, com um mindset diferente. Você tem infraestrutura, é mais fácil você ter pontos de carregamento ali em Los Angeles, em São Francisco, em Nova York. Agora pensa no interior do Arkansas, né? Pensa no Wyoming, pensa em Montana, né? Cara, onde você tem muita atividade agrícola, os cinturões agrícolas. Será que uma colheitadeira daquele monstro vai ser elétrica? Dificilmente. Então assim, estou fazendo aqui
um antagonismo muito distante, mas para a turma entender. E o que ele quis dizer é, vai ter mercado para tudo e não quer dizer que um suplantará o outro, será complementar. Isso era a visão há 2 anos atrás, na Next 2022, onde ele deu uma acalmada na turma, porque isso estava em ebulição lá, porque existe um hype muito grande, principalmente lá nos Estados Unidos por conta da Tesla, e no resto do mundo por causa de uma BYD e outras equivalentes. Aqui no Brasil, eu diria que a BYD seria a estrela do time aqui. É, né? A moda da É a moda vez. da vez. Então ele falou, fiquem tranquilos. E aí várias cadeias começaram, de lojas e postos, começaram a dar seus depoimentos. Olha, realmente, eu tenho 300 postos, eu tenho 30 onde faz sentido eu colocar uma bomba elétrica, né? um carregador elétrico, porque existe público para isso, e em outras 270, não, porque eu estou em cidades cujo perfil é diferente, cujo consumidor é diferente, assim por diante. E é bacana que isso também está refletido no Brasil, e para mim é uma felicidade, porque aparentemente, tanto nós no Brasil quanto eles, não estão caindo naquele conto que é muito tradicional do marketing, com certeza deve conhecer, que é o miopia em marketing. Foi um artigo escrito por Theodore Levitt, nos anos 30, que mostrava como a indústria das ferrovias sucumbiu, porque ela falou assim, não, eu sou tipo o cara da barra de gelo, eu sou uma indústria de ferrovia, o meu negócio é trem, é trilho. Ele não percebeu que, na verdade, ele estava na indústria de movimento, ele estava na indústria de transporte. E aí ele morreu porque os aviões tomaram conta do negócio. Então o cara vai à bancarrota sem se adaptar. Aqui a gente está enxergando, e lá a gente está enxergando isso antes, e as empresas estão se adaptando, percebendo que elas não são companhias de petróleo, elas são companhias de energia, independente de qual seja. Para não dizer que eu não fiz o meu jabá, a própria Ali lançou esta semana, a gente fez uma parceria com uma empresa chamada Spot, e esta semana abriram bombas, né? Eu chamo de bomba por ato falho, né? Estações de carregamento da Ali no Shopping Pátio Higienópolis. Você vê, fora de postos, teremos também em postos, nos nossos postos. Agora, para o verão, toda a região litorânea de Bertioga, nossos postos terão carregadores elétricos e etc. Mas já fora de postos, com a nossa marca, ou seja, não só patrocinada pela companhia, mas a companhia extravasando os limites do posto de serviço, indo até o consumidor naqueles lugares, naqueles momentos onde você vai ficar com o carro estacionado muito tempo. Você vai ao shopping para rodar e fazer compras ou jantar, você está carregando o seu carro. Nos condomínios teremos também. Então, assim, não só a Ali, outras distribuidoras também estão tomando essa atitude para não ficar na esteira do tempo, para perceber que o negócio dela é prover energia, prover movimento e não simplesmente petróleo. Então isso apareceu na Nex. Este ano, 2 anos depois, eles estavam muito mais céticos, inclusive fazendo paralelos entre o mercado chinês, europeu e americano, e mostrando que o percentual de carros elétricos dos Estados Unidos ainda é 2% da frota. Então, assim, não se assustem, né? O combustível fóssil ainda ficará por um bom tempo, sendo aí a força motriz dessa matriz energética e etc. Então, eles estavam até mostrando dados que foram corroborados pelo Sérgio Habib, que é um executivo do segmento automotivo, um grande empresário, trouxe grandes marcas para o Brasil, e ele cita um estudo que é impressionante, talvez até para a tristeza dos entusiastas do veículo elétrico, a Kelley Blue Book, que é a KBB, a Web Motors lá dos Estados Unidos, só que muito maior, estudo mercado, enfim. Eles fizeram uma pesquisa com todos os ex-proprietários de um Tesla. Todos. O cara que nos últimos 2 anos trocou de carro, ele tinha um Tesla e trocou. E perguntaram, você trocou por qual? 50% voltou para o carro a combustão interna. Olha aí. Metade dos ex-proprietários relevante. Voltou. Não é porque o carro é ruim, óbvio que não. Porém, ele deve ter passado por alguma situação de não ter conseguido ponto de carregamento. Imagine no Brasil. Então, se você tem um hábito de girar no centro urbano e tal, ok, mas possivelmente vai ser o seu segundo carro. A hora que você precisar ir para Campos do Jordão com a família, não se arrisque. Não se arrisque. Então tem um pouco disso e é isso que foi demonstrado lá na Nex. Ah, que legal. Eu acho que a minha cabeça também funciona por esse caminho. Tá? Eu acho que vai ter oportunidade para os dois. Todos. E legal que vocês estão atentos com os movimentos e também estão olhando esse público que está indo para esse nicho de mercado. Né? É o olhar, em vez de
de pegar lenço para chorar, né? Tipo assim, é olhar com um olhar de Vamos oportunidade adequar, perfeito. e ir para esse caminho. Muito legal. Fred, vou pegar um ponto que você falou no início ali, que você disse um dado que me chamou a atenção, que nos Estados Unidos, os postos, 80% tem conveniência. E no Brasil, é ao contrário, né? 18%, 20%. Né? Como é que essa relação da conveniência para gerar fluxo? Qual é a estratégia que a gente pode usar da conveniência aqui no Brasil? E até eu vejo para os revendedores com esse percentual de 18%, acho que é uma grande oportunidade para a gente trabalhar isso. Né? Onde que são os prós e os contras desse cenário de conveniência? Conta um pouco para a gente, Fred. Rogério, eu diria que pelo menos em grandes capitais ou cidades aí com 300 mil habitantes ou mais, se o revendedor ele está operando só pista, ele pode ser que esteja em maus lençóis. Por que eu digo isso? Eu vou responder a sua pergunta por dois caminhos. Um apelando para a razão e um outro apelando para a emoção. A cabeça e o coração. A cabeça e o coração, que no fundo vai redundar no bolso. Então é bom a galera ficar ligada. Racionalmente, tá? Quando você fala em margem de contribuição proveniente da operação de revenda de combustível, o número médio que o Brasil apresenta é de 8 a 12%. Então o sujeito vai realizar aquela atividade de compra e revenda de combustível, vai operar a pista e ele vai aferir de 8 a 12, 10%, é um meio termo. Quando eu estou falando de combustível, a gente não pode perder de vista que é um negócio tomador de crédito. O que é isso? Na grande maioria das vezes, o revendedor vai pagar o que ele comprou da distribuidora antes dele ter recebido pela venda do produto. Então ele tem que pôr dinheiro no negócio, porque o ciclo de recebíveis dele é dessa maneira. Então ele põe dinheiro porque ele paga primeiro para receber. A maioria das pessoas paga no cartão de crédito, e o cartão D mais 28 na grande maioria dos casos. Então esse ciclo é muito longo, ele tem que se descapitalizar, botar dinheiro no giro para poder gerar essa máquina. E ainda com uma margem pequena. Então é um negócio que provê pouca margem, é apertado, não é muito resiliente a deslizes. Se esse cara se desprograma ali, a chance dele se encontrar em maus lençóis é grande. Então ele é tomador de crédito com baixa margem. Quando você olha para a loja de conveniência e todos os outros negócios que podem estar ali gravitando em torno da pista e bebendo na fonte do movimento que a pista gera, porque você precisa abastecer seu carro, não tem jeito. Mas você vai lá para abastecer o carro. Pode ser que você, se tiver uma loja e ela for competente em te atrair, se tiver uma troca de óleo e for competente em atrair, você vai ampliar a sua cesta de compras e vai adquirir outros produtos com mais margem. Aí que está o mistério, aí que está o bailado, aí que está... Eu brinco que o revendedor tem que ser um maestro. Então, quando você tem a orquestra lá, você tem a tuba, você tem lá o oboé que está fazendo a base da música. Ninguém escuta muito, mas sem aquilo os próprios outros músicos se perdem. Você tem o violino que vai solar, você tem a flauta. Então o maestro está regendo aquilo. O revendedor ele tem que ser um maestro. Ele tem que entender que a pista possivelmente vai ser a base, vai atrair as pessoas. Mas eu talvez não tenha tanta margem e lucratividade em cima daquilo ali. Eu estou gerando movimento para eu pescar consumidores para dentro da minha loja, aonde a margem média das lojas hoje no Brasil é de 30%, 35% a 40%, às vezes 45%. Troca de óleo às vezes ainda mais. Então, a gente tem aonde atrair pessoas e aonde, de fato, gerar mais de contribuição e ganhar dinheiro. Então, esse seria o caminho racional da resposta. Se o revendedor gosta de dinheiro, eu acredito que goste. Eu também acredito. E não só trocar dinheiro, mas sim fazer sobrar caixa na operação, é legal que ele tenha mais SKUs e consiga fazer esse bailado, operando uma troca de óleo, uma loja de conveniência, bebendo da fonte da pista. Essa é a resposta racional. Vamos para a resposta emocional. E aí eu vou parafrasear o TED, né? Aquela série de palestras e eventos que acontece, que eles dizem o seguinte, tem uma máxima lá que é 3 características vão definir um negócio promissor para o futuro. Então os negócios que vão dar dinheiro daqui para frente, ele tem que te prover ou economia de tempo, ou economia de dinheiro, ou um momento de indulgência, de prazer. Então o que vai dar margem, agregar valor e fazer com que as pessoas queiram são esses 3 pilares. Se você conseguir alinhar os 3 num único negócio, é a fórmula do sucesso.
Agora pensa comigo, olhando no âmbito da pista. Eu acho que não tem muito prazer no ato de abastecimento. Eu conheço um ou outro aí que gosta do cheirinho da gasolina e tal, mas não passa disso, né? Inclusive, acho que a maioria das pessoas não acha legal, acha ruim aquele odor e etc. Agora, você tem um limite para geração de economia de tempo. Por mais que você tenha um atendimento ali sem atrito, sem frictionless, né? Mas tá dentro da expectativa das pessoas, elas já se acostumaram a ter um pagamento ali sem toque, usando um aplicativo, pelo cartão, então isso já não é mais muito diferencial. Então o que vai gerar é um abastecimento rápido. Se for lento, é que você tem um demérito, mas ser rápido é obrigação. Obrigação, hoje é obrigação. Economia de tempo não vai ser por aí que a gente vai ganhar. Economia de dinheiro, cara, tudo aquilo que é bom a respeito do automóvel, tá no momento que você compra, você realiza o seu desejo. Porra, eu quero aquele carrão vermelho, escarlate. Porra, comprei, realizei um desejo. No dia seguinte começa a vir a dor. Você tem as contas, você tem o IPVA, você tem tributos para pagar, você tem seguro, você tem que abastecer. Tá tudo no âmbito da dor. O prazer ficou para trás. E abastecer é uma dor. Até porque você não pega o combustível, você não come, você não cheira, você não sente. Simplesmente o cara coloca um negócio no bocal do seu tanque e seu carro continua a andar, que era algo que ele foi feito para fazer. Então, não tem. Então a pista ela não vai conseguir atingir nenhum desses três pilares. Economia de tempo, de dinheiro e te dá algum prazer. Agora a loja de conveniência ela consegue. Ela pode ser o grande diferencial de te prover uma autoindulgência, fazer uma quebra no seu dia a dia atribulado. Você tomou um café, você foi recebido por um atendente hospitaleiro, a temperatura do ar-condicionado tá bom, lá fora tá um calorão, uma friaca danada, você entra, a loja tá cozy, ela tá gostosa de estar ali dentro, um café cheirosinho que vem numa xícara mimosa, um petit feu do lado, ou um croissant delicioso, ou mesmo uma refeição saborosa. Então aí tá o segredo, você começa a fisgar essa pessoa pelo coração, pela emoção. Além de também, ele vai parar ali na tua loja, claro que ele vai abastecer contigo. Ninguém vai parar no posto seguinte, que é mais barato, ou sair da sua rota. Então já vai uma coisa levando a outra. Ou seja, a loja ela tem esse potencial de, além de gerar uma margem de contribuição muito maior, ela consegue transformar o seu posto num ponto de destino. A loja de conveniência, inclusive, ela paga um preço muito caro por ter esse nome. Porque ela nasceu como loja de conveniência em outros tempos, onde possivelmente lá pelos anos de 94, quando houve a estabilização da moeda, você não tinha muitos supermercados 24 horas. Até a estabilização da moeda, você tinha os hipermercados, você tinha aquele programa de início de mês. Eu sou daquela época, ia com meus pais, ia lá, fazia uma compra que parecia que é uma... Ainda mais tempos de inflação, Tempos de inflação. Então, se o teu poder de compra, ele ia acabando na medida que o mês ia passando. Então o pessoal recebia o salário, ia lá, comprava aquela compra gigante e depois não fazia nenhuma outra compra. Então você não tinha essa necessidade. No momento que você estabiliza a moeda e você passa a não perder o seu poder de compra, a galera começa a perceber que consegue fazer compras menores, aí a proximidade e a ocasião entram na jogada, aí você me convida para jantar na sua casa, eu me perco na jogada, quando vejo está em cima da hora, era quase 9 da noite, como é que eu vou chegar de mãos abanando? Porra, eu vou levar um vinho. O que tinha aberto? Uma loja de conveniência. Então ela pegou uma peixe de careira, porque tinha um preço de oportunidade ali. Então isso foi lá no passado. Ela pegou esse nome. Por que, por exemplo, a troca de óleo no posto não é chamada de troca de óleo de conveniência? Já se perguntou nisso? Você tem um monte de outros, você tem o Rei do Óleo, Super Troca, concessionária, oficina mecânica, você pode trocar óleo em vários lugares. Mas é conveniente quando você está parado no posto, o cara checa ali, te convida. Mas por que a troca de óleo não é chamada de troca de óleo de conveniência? E a loja tem esse atributo ainda. Ela tem que se transformar numa loja de destino. Esse lance de ser de conveniência é um demérito. Ele já não é um diferencial competitivo. Porque hoje você tem vários tipos de varejo brigando por aquele mesmo consumidor e 24 horas por dia. Quantas drogarias não são 24 horas? Quantos mercados de bairro não são? Quantos hoje açougue vende de tudo? Então você está todo mundo brigando com uma oferta muito parecida e você estar no local que o cliente está naquela hora, naquele momento, para servir conveniência, já não é mais um diferencial competitivo. Então o segredo das lojas é elas começarem a migrar para uma loja de destino, onde eu vou ter um desejo de comer exatamente aquele item, de tomar aquele café, de ter aquela experiência.
E isso vai colocar o posto em outras jornadas de consumo que só o combustível não ia colocar. Então ele é capaz de fidelizar cliente, ele é capaz de prover aquela indulgência e aí sim você bota o posto no rol daqueles negócios que são candidatos a terem sucesso daqui para frente. Então acho que está um pouco, a gente vai na razão e na emoção, a gente chega aí na razão para que os empresários se atentem a operar também outros negócios além da pista. Que legal, acho que dá para dizer assim um pouco do... quando começou a parte da conveniência, né? Muitos falavam, puxa, eu tô próximo do meu consumidor, né? A proximidade. E agora o que você está falando poxa, vamos criar essa loja para buscar o desejo, né? O consumidor está indo lá para... Eu desejo estar naquele local para consumir aquele produto feito com muito carinho e qualidade. Acho que é um pouco por aí, né, Fred? É exatamente isso. Boa! Aproveitando nessa parte da conveniência ainda, olhando para o food service cada vez mais presente dentro da conveniência, como é que você está vendo a evolução no atendimento, a evolução do food service no ambiente de posto? Também é algo que vem evoluindo muito, tá? Graças à tecnologia de alimentação fora do lar. Também é uma grande tendência que todo ano, reiteradamente, a gente observa na Next. Lá, é claro, né, o americano tem um hábito de alimentação, principalmente no miolo do dia. Ele tem a principal refeição, eventualmente, no café da manhã, na hora do almoço ele faz um lanche, e aí tem muito fast food, e uma segunda refeição com mais sustância vem no jantar, uma coisa assim. Então aqui é diferente. Só que as lojas, quanto mais elas investirem em food service, melhor será a margem de contribuição. Por quê? Porque o food service, naturalmente, ele de todas as categorias da loja é aquele que provê a maior margem. Só que a gente morria numa dificuldade muito grande que é o preparo. As lojas, anos atrás, décadas atrás, elas foram quase lanchonetes de preparo de hambúrguer, de batata frita. Você tinha tipos de loja que você tinha aquelas fritadeiras industriais ali, com batata frita, ou o cachorro quente que ficava no roller. Eram propostas competentes, mas muito difícil de você fazer um rollout da operação de franquia nisso. Porque tinha muitos altos e baixos na qualidade. Você tinha talvez um pequeno percentual dos operadores de postos que também se entendiam operadores de restaurante. Então o cara tinha quase o mesmo esforço, mão de obra, cuidado, normas da Anvisa para cuidar, como se fosse operar um fast food. Não era natural para a maioria desses revendedores. Não era do DNA deles. Então as distribuidoras, as franqueadoras tiveram muita dificuldade em rolloutar isso com qualidade. Até que veio o advento do produto ultracongelado e do forno de regeneração. Ou seja, esse é um produto, é uma tecnologia que ao mesmo tempo que ele facilitou a operação, ele também pasteurizou o negócio. Então hoje você vai, na maioria das lojas de conveniência, você vai encontrar o mesmo salgado, que é bom. Na hora que ele é produzido pelo forno de regeneração, o que esse forno faz? O produto é feito na fábrica, ele é frito ou assado, 100%, às vezes 90%, só tem um término que é no próprio forno, vai pronto para a loja congelado, então você consegue mandar do Oiapoque ao Chuí, a loja armazena isso congelado. Na hora que você pede, ele está frio, está mantido ali na vitrine, exposto, com aparência de pronto, mas ele está frio, refrigerado. O cara bota no forno que em 30 segundos ele regenera, aquele produto fica quentinho, com crocância, com aroma, com sabor, tudo que ele tinha quando foi feito lá na fábrica. E não fica com aquele aparência e nada textura de micro-ondas, né? Não é o avanço do food service que eu te falei lá no começo. Então, isso é muito competente. E facilita muito a operação. Você não precisa ter você não precisa ter nem pizzaiolo hoje. O cara coloca uma pizza ali, o forno faz tudo. Ele só precisa tocar na tela, na programação correta, pizza de calabresa, pimba, o forno faz tudo. Então isso é muito bom para treinamento, você não tem que investir tanto mais em treinamento. Para você substituir um funcionário que faltou, mas o fulano não sabe fazer a coxinha. Não, todo mundo sabe, basta apertar um botão. Tempo de estoque e capital investido em estoque, perdas, reduz muito as perdas. Então isso é uma maravilha. Qual é o outro lado da moeda? Deu uma pasteurizada. O que nos anos 90 as lojas de conveniência tinham muito, início dos anos 2000, que as caracterizavam
Então tinha uma bandeira que você tinha o famoso cachorrão quente lá no roller, com aquele display de chili, de nacho. Cara, quem não viveu isso na adolescência? Aí em outra rede você tinha a pizza que passava no forno de esteira, que era maravilhosa. No outro você já tinha uma operação realmente de montar o sanduíche inteiro, o hambúrguer, queijo, alface. Então você tinha quase que um McDonald's dentro do posto, na loja de conveniência. E isso caracterizava a loja, facilitava ela ser uma loja de destino. Nossa, cara, eu tô afim de... Quem nunca, depois de uma balada e tal, cara, vamos comer aquele cachorrão quente? Cara, era destino. Então, as lojas tinham talvez mais armas para poder se atuarem como loja de destino e serem destinos. O forno de regeneração, no momento que ele resolve todos esses problemas da manipulação, ele cria o problema da pasteurização. Virou tudo igual, todo mundo tem quibe, coxinha, croissant, pão de batata, pão de queijo, e a coisa meio que foi ficando igual. É muito rápido, né? De repente é um diferencial É uma virada de chave. E rapidamente, que chegou como você falou, né? no Pasteuriza rapidamente. Exato. Né? Agora, talvez aí de 5, 3 anos para cá, novamente as redes, as franqueadoras estão começando a botar esse tempero daquilo que me caracteriza, trazendo outras marcas parceiras, fazendo store in store, trazendo alguns produtos proprietários que têm diferencial. Eu acho que todo o mercado tem a crescer. Mas tudo isso redunda em uma coisa. O revendedor ele tem que perder esse preconceito com a loja e perder esse preconceito eu tenho mesmo que ofertar, produzir comida, food service. Tem, porque é aí que está o dinheiro. E quando você vai para o interior, é muito comum você ter aquela senhorinha que deixa uma cestinha de salgado pronto, que ela fritou às 3h30 da manhã, deixa incomodato na loja, no final do dia ela pega e leva embora. Para o revendedor do interior, isso é uma maravilha. Cara, eu não tenho CMV porque eu não produzo nada, eu não tenho perda porque eu não vendi, ela recolhe. Só que é uma porcaria de um salgado que você não tem responsabilidade sobre como aquilo foi feito, né, se seguiu as normas da Anvisa. Risco aí, né? Tem muito risco envolvido em mão de obra, infantil, vai saber. E também você não tem padrão nenhum. Então eu preciso que a cabeça do revendedor ela também evolua, ele perceba que, cara, esse é um caminho que você tem que trilhar, porque o diferencial do seu negócio, tanto em margem, quanto naquilo que vai transformar o seu ponto de venda, o seu posto, a sua loja, em algo específico que o cliente vai procurar, tá ali. Então você precisa operar isso corretamente, evoluir para que você gere um diferencial competitivo para você. Então o food service é o canal do sucesso hoje para a operação de postos como um todo. Poxa, legal. Isso... o avanço da tecnologia ele é muito rápido e você tem que ficar de olho nessas tendências também. E falando de tecnologia que você falou agora, qual a importância que você vê da tecnologia para garantir uma eficiência operacional melhor e uma excelência em atendimento para o consumidor final dentro do ambiente de postos? Não tem como hoje um negócio que move tanto dinheiro, porque o fluxo de grana num posto é muito grande, que tem tantas nuances operacionais. E quando você coloca uma loja, uma loja média hoje vai ter 1000 SKUs. Como é que eu vou controlar preço de custo, preço de compra? Como é que eu vou controlar meu estoque? Sem falar em todos os outros atributos ali da gestão do negócio, folha de pagamento, etc., se eu não tiver totalmente armado do que é de melhor de tecnologia. Então, entrando aqui no mundo Links, né? Sistema de gestão é tudo. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o sistema de gestão ele é tão bom quanto o operador que está operando ele. Porque eu conheço muito desse negócio, conheço muitos sistemas, e percebo que você pode ser da NASA, mas se você tiver um cara lá subutilizando aquele negócio, possivelmente ele vai ser vai mais atrapalhar do que ajudar, ele vai gerar conclusões erradas, ele vai dar direcionamentos errados. Você precisa ter o time, no mínimo, de capacidade para operar aquilo ali, fazendo o arroz com feijão correto. Né? Poxa, lançando todas as notas, fazendo lá a manifestação, dando conta do estoque, avaliando o preço de custo de forma correta. Então hoje, quando eu estou muito com revendedores, e eu costumo dar o seguinte recado, eu falo, bicho, back to basics. Faz o básico bem feito. Se fizer o arroz com feijão, muito já vai estar pronto. Até porque, voltando no tema de inteligência artificial, tem muitos sistemas que já têm ali os seus
assistentes que a sacada genial e etc., o próprio sistema vai dar, desde que você nutra ele com informações consistentes, que você não falhe na nutrição correta do sistema. Então é o mínimo necessário. Não existe como operar um negócio, um posto de combustível, uma loja, uma troca de óleo, sem você estar intimamente ligado e habituado a operar aquele sistema da melhor forma possível. E aí indo para aquilo que a gente chama de fidelidade, né? Porque uma coisa é arroz com feijão. Agora, aquela máxima de um cliente novo custa muito mais caro do que reter aquele que eu tenho. Quantos postos hoje sabe quando que o Rogério abasteceu lá? Que tipo de combustível que ele utilizou? Quantos litros ele abasteceu? Ou qual é o ciclo desse cliente ao longo do mês, ao longo do ano? Quem é o meu melhor cliente? Então, eu vejo ainda um gap grande que a revenda no Brasil como um todo tem e poderia estar muito mais evoluído em relação a isso, que é exatamente conhecer esses hábitos de cada CPF que está ali abastecendo com ele. Eu acho que os sistemas podem ajudar muito e os programas de fidelidade casados com isso podem ajudar muito. E Fred, a gente já está chegando aqui nos momentos finais, aqui daria para a gente ficar aqui horas, mas eu queria agora 3 dicas valiosas para o nosso revendedor que está nos ouvindo agora, que está nos vendo também, para dar uma guinada no seu negócio. Para 2020, resolução de ano novo. Dicas mágicas de Fred. Não pode ser aquela que você faz na noite da virada e entre o ano você não faz nada, Não. Vou emagrecer, vou entrar na academia, mas não. Vamos, e não passa de 15 de janeiro. Exatamente. Depois, né? Bom, eu acho que o que muda o jogo, tá? Eu gosto muito do Back to Basics, então de tudo aquilo que a gente já falou. Primeiro, se ele não tem uma outra fonte de receita no ponto de venda além do combustível, cara, ele é completamente vulnerável, ele fica à mercê da oscilação do mercado do qual ele está envolvido. Então, abre o olho e comece a pensar a instalar outras fontes de receita, quais sejam principalmente loja de conveniência, troca de óleo, etc. Primeira dica. Segunda dica, ao ter uma loja de conveniência, não tenha medo do food service. Pelo contrário, embarque nessa ideia. Perceba que é isso que vai gerar aquele momento de prazer, aquela indulgência, aquilo que vai fidelizar o teu cliente, fazer com que ele venha, escolha o seu posto como um ponto preferencial na jornada dele. Tem uma loja, explore o food service. Por fim, fidelize seus clientes utilizando todo esse arcabouço de programas de fidelidade que não só o mercado inteiro entrega, com características diferentes, mas use isso para você entender e começar a dar nome aos bois. Agora, esse aqui é um cliente de valor. Clusterize, separe, estude isso. Porque revenda de combustível é revenda de commodity. Então você não agrega margem aonde você não agrega valor. Agora, no momento em que você sabe quem é o sujeito, qual é o valor que ele tem para o seu negócio, eu costumo perguntar muito assim, qual é o cliente que te deixa mais dinheiro? Aquele que vem aqui e enche o tanque de gasolina, ou aquele que vem aqui e te compra uma palheta? A maioria dos revendedores diz, não, cara, é que enche o tanque. Pô, encheu o tanque comigo, gastou R$350. Assim, mas você lembrou que a sua margem média é 10%? Você teve de geração de margem R$35. Beleza. Agora, quanto que custou essa palheta aí? Ele pagou R$69,90. E custou quanto para você? R$19,90. Opa, foi 40 pratas de margem de contribuição. É verdade. Né? Tive geração de... Beleza, agora, para você ter o produto aí no seu tanque, você ter capital de giro, eventualmente se sujeitar a uma questão ecológica do combustível derramar, ter uma contaminação de solo. Olha a máquina que teve que girar para você ter o combustível no tanque para poder encher o tanque do carro do Rogério. É muito trabalhoso, tem muito capital de giro, tem um capex gigante, você tem um posto para fazer isso. Para vender a palheta, você precisou de... Não precisei de nada, cara, é verdade. Então, assim, a turma tem que começar a entender que é nesse a mais, dessa coisa que eles costumam ignorar. Você enche a boca para dizer, eu sou um revendedor de combustível. Cara, você é um varejista. Combustível é mais um dos SKUs. Talvez aquele que te gere maior faturamento, mas fatalmente não aquele que te gera maior margem.
Abra os olhos para o que está em torno, comece a complementar essa tua cesta de compras, ganhar dinheiro em tudo que você puder, rentabilizar o seu metro quadrado nessa área. Perceba que você está no endereço. Para ser um posto, ele tem que estar no endereço valioso comercial. Tem que passar gente, tem que passar carro. Então essas jornadas de consumo, as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, para comprar de você. Tenha para vender, coloque um preço correto, calibra direitinho, que aí você vai ser feliz em 2025 e para além. Boa, né? Olhar o cupom fiscal é aumentar o número de itens desse cupom fiscal, né? Exatamente. Se ficar aquele isolado combustível ali, você vai ter Tá essa perdendo margem, oportunidade. Você tá perdendo oportunidade. Legal, Fred. Agora você vai participar de uma brincadeira aqui com a gente. A gente vai para a rodada do varejo. E aqui a gente vai rodar uma roleta e vai sair um tema e você vai falar sobre ele, vai dar algum ponto aqui para todo mundo que está nos ouvindo. Produção, roda a roleta pra gente. Inventário. Vamos ver o que a gente tem para falar sobre inventário. Fred, nosso estoque de boas recomendações. Então, na verdade, aqui é o estoque de boas recomendações do Fred. O que você tem para recomendar aqui para o nosso revendedor, para nossa audiência aqui que está nos ouvindo? Rogério, eu sou nerd, né? Hoje fala geek, né? Sofisticou, né? Sofisticou o negócio. Eu sou nerd mesmo daquele que sentava e estudava, né? O famoso CDF. Então eu gosto muito de ler. E tem um livro para mim que eu gosto de indicar para todo mundo do segmento. Esse é um livro que foi escrito e editado pela Praxis Business, são grandes amigos nossos, chamado Gestão do Ponto de Venda. Esse, para mim, é a pequena bíblia da operação de unidades franqueadas, de varejo, e que, para mim, cai como uma luva na operação de loja de conveniência. Esse é um livro que ele vai tratar, capítulo a capítulo, de todas aquelas matérias, todas as expertises que alguém precisa ter para tocar um negócio como esse. Desde recrutamento e seleção de pessoas, até gestão de preço, montagem de um DRE, entender todas as contas, como é que eu exponho o produto na loja, enfim, ele vai de A a Z, capítulo a capítulo, destrinchando de uma maneira muito didática, muito gostosa de ler, com exemplos práticos, exemplos que são do dia a dia, reais de casos de varejo. Então esse, para mim, é o meu livro de cabeceira. Eu já li e reli várias vezes. Eu utilizo ele como fonte, às vezes uma dúvida, algum conceito, eu vou lá e dou uma consultadinha. Então eu estou sempre muito afiado aí com esses termos de DRE, de formação de custo, formação de preço e etc. Tudo eu aprendi e reaprendo constantemente nesse livrinho, que ele não é grosso, é um livrinho fininho, fácil de ler, Gestão do Ponto de Venda. Para mim isso aí vira a chave de muita gente. Então fica aí a minha dica. Legal, Fred. Ó, pessoal, Gestão do Ponto de Venda. Tá aí a dica do Fred. Nem tô recebendo o jabá deles aqui, porque é bom mesmo. Ótimo, Fred. Obrigado por ter você aqui com a gente, pela disponibilidade. Um prazer te conhecer aqui pessoalmente. Agradecer a Ali. E você tá em casa. Suas considerações finais. Rogério, eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme. Né? Enfim, a Lynx, ela é formadora de opinião, ela é um gigante no mercado, maior empresa de software de varejo do Brasil. Agradecer em nome da Ali pelo convite, quero retribuir o convite. Né? A gente tem um podcast que é o Tanque Cheio, que ele lança episódios aí toda quarta-feira. Então já deixo aqui o convite para recebê-los lá também, vai ser um prazer para a gente estender essa conversa. E que quanto mais a gente fizer esse tipo de conteúdo, quanto mais podcast, quanto mais conteúdo for gerado de forma palatável, fácil para a nossa revenda consultar, não é lendo, né? Eu já dei aqui uma tarefa difícil para eles, um livro para ler. Agora, quanto mais podcast eles tiverem, quanto mais conteúdo mastigado, coloquial, fácil, que ele possa ouvir enquanto faz uma esteira, caminha ou mesmo dirige, melhor. Eu acho que isso eleva o conhecimento que a turma tem de gestão, isso melhora o nível do mercado para todos. Então, obrigado, fica o convite que a gente produza cada vez mais conteúdo como esse. Legal, convite aceito, só fechar a data. E quero agradecer aqui a todos os ouvintes, a todos os revendedores, que essa edição super especial, com um convidado mais do que especial aqui, contando todos os seus insights, tendências de mercado. E muito obrigado por essa audiência aqui no Pod do Varejo. E sigam a gente ali no YouTube, vão ter as descrições ali embaixo. E um abraço para vocês. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.